Sejam bem-vindos a essa casa de Deus, essa casa de Jesus aqui, um pedacinho da casa de Jesus aqui na terra. Uma alegria estar aqui com vocês, agora em novo endereço. Estava acostumado a ir lá no Ielar, né? Agora estamos aqui. Primeiramente, gostaria de recordar a nós que cada dia que passa, a cada instante, nós estamos nos despedindo um pouquinho desse mundo. A partir do momento que a gente adentra aqui na vida material, nós começamos a pouco, iniciarmos um processo também de retorno à vida maior. Portanto, sem dúvida nenhuma, uma das questões que a doutrina mais preconiza é da importância que nós devemos dar ao tempo. Cada segundo é muito precioso, é muito valioso. E o tema que eu trouxe para a nossa reflexão é mais um daqueles que tentam nos convencer a não perder o nosso tempo de maneira que escorra pelas mãos, que é a tensão emocional. Eu acho que poucos podem bater no peito e dizer assim: eu não tenho nenhum tipo de tensão emocional, eu estou ótimo, eu vivo feliz, eu vivo confiante, eu confio na providência divina, eu deixo cada um ser como quer, eu confio no futuro, não tenho nenhum tipo de ansiedade, estou perfeitamente em ordem, de modo que eu acho que logo eu vou até dar uma desencarnada, porque eu já não sou mais nem desse mundo, sabe? Já estou partindo já, porque viver nesse mundo aqui, nessa leveza, olha, começa a ficar preocupado, porque, aliás, não se preocupe não, se você for desencarnar, você não tem nada para se preocupar. Estava conversando com meu amigo Ricardo aqui agora, né, Ricardo? A gente tem que começar a preparar para tudo, né? Inclusive para o nosso retorno aí, de onde viemos. Mas enquanto nós não retornamos, enquanto não chega o momento do nosso retorno, nós temos que aproveitar bem cada instante aqui. E uma temática muito atual, fruto da modernidade, fruto de uma vida onde nós hoje conquistamos a capacidade de realização de vários itens no nosso cotidiano, como profissionais, como, no meu caso, pai de família, como filho, como irmão, como esposo, como educador das minhas filhas. Cada um tem as suas incumbências. Ainda a gente arruma tempo para poder fazer uma atividade física, para se divertir, para ir tomar um sorvete, para ir no cinema, para de vez em quando dar uma escapadinha para a praia, enfim. Fazemos muitas coisas. Num passado, não muito distante, a humanidade, com as suas deficiências da tecnologia, da medicina, da ciência, as pessoas tinham menos afazeres. Era uma vida mais mansa, mais pacata, de modo geral. Hoje em dia a gente pega o telefone na mão, tem uns 20 que estão conversando com a gente ali, não é, no WhatsApp. Aí tem alguns que você responde, outros são uma mensagem coletiva que você acaba ignorando. Mas enfim, junta assim muitas atividades a serem realizadas no nosso dia a dia. E a maioria delas, quando nós não compreendemos, não sabemos fazer uma organização, fazer uma seleção, pode nos trazer essa tensão, esse estado emocional alterado que impede que nós tenhamos um bom desempenho aqui encarnados. E daí começam a surgir problemas físicos, doenças, limitações, estados emocionais de complicado trato, como falei há pouco, ansiedade, se não bem corrigida, vira aí uma depressão, vira uma síndrome do pânico. Então, diante desses desafios, diante desse amontoado de coisas que nós estamos fazendo cotidianamente, são poucos aqueles que têm poucas atividades, a maioria de nós tem muitas atividades,
É muito comum que a gente, em determinado momento, queira realizar as coisas de uma maneira acima das suas próprias capacidades. E a doutrina espírita, já sabendo dessas questões, fez questão de se adiantar e trouxe para nós na literatura, especialmente na obra de Francisco Cândido Xavier, alguns itens muito valiosos, para que a gente reflita e continue em processo de aprendizado, de modo que nós possamos aprender a domar essas nossas más inclinações, essas nossas expectativas, algumas delas irreais e até insensatas de nossa parte. E eu começo trazendo aqui então uma questão do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, quando perguntado na questão 95, que é a seguinte pergunta: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E o Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, agora que eu queria frisar bem aqui, entre parênteses, para a obtenção da qual, no caso da perfeita harmonia da alma, muitas vezes, olhem isso, gente, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. E ele está querendo dizer o seguinte: às vezes, para você ganhar a saúde do espírito, você vai ter que passar por moléstias transitórias da terra. Isso pode ser um pouco assustador, porque ele está dizendo aqui assim que doença, dificuldade, transtornos fazem parte do nosso cotidiano. E aí a gente pensa assim: nossa, mas por que tem que ser assim, né? Por que a gente tem que às vezes ficar doente ou entrar numa linha de desequilíbrio físico ou emocional? E nós, ao longo do tempo, observando as pessoas e observando a nós mesmos, vamos descobrindo que, se não fossem esses freios que a bondade divina coloca no nosso caminho, nós entraríamos numa linha de autodestruição desenfreada. Eu vou falar bastante sobre isso hoje, mas antes gostaria de citar aqui uma nota ditada pelo espírito Raimundo Areia Leão, no livro Chão de Flores, do Chico Xavier, que se chama Notas de Saúde. Eu acho que não tem quem não queira receber uma nota dessa. Não tem quem não queira falar: nossa, me conta aí que eu estou doido para poder descobrir como é que eu posso receber uma dica aí de saúde. E ele diz assim: a verdade que se avulta, sem caridade, sem dose, põe a pessoa mais culta na estrada para a neurose. Ou seja, excesso de verdade, excesso de razão, pode colocar um indivíduo excessivamente culto até, de grande sabedoria, de grande inteligência, grande proeminência intelectual, numa linha de neurose. Já que nós estamos tratando do tema de tensão emocional, a neurose faz parte de uma questão bastante ligada a essa tensão. Então ele já nos adverte: ó, nota de saúde. Você quer ter saúde? Tome cuidado com suas verdades, pois o excesso delas pode corromper o seu estado emocional. Vou explicar. Às vezes nós temos conhecimento em uma determinada área, seja ela, por exemplo, relacionada aos temas religiosos, seja relacionado a um tema político, por exemplo, hoje em dia, com essa dificuldade política que a gente vive, essa tensão, essa guerra, não existe mais um diálogo, existe apenas o desejo de destruir o outro, porque todo mundo é muito dono da verdade. Passamos a entrar numa sintonia de neurose, porque nós queremos convencer os outros sem aquela fórmula que o Chico Xavier já deixou.
de 1 litro de amor e uma gota de verdade. O que a gente faz é o contrário. É 1 litro de verdade e uma gota de amor. E aí nós entramos numa linha de combate, porque o outro é obrigado a seguir o que eu estou falando, ou o que eu estou recomendando, porque eu sei, eu sou estudado, quer dizer, você vai dar murro em ponta de faca. Nem todo mundo é preparado para ter o mesmo entendimento que nós. Eu falo nós porque eu estou envolvido nisso também. Todos nós, não estou falando para vocês, estou falando para nós. E eu encontro muita gente no meu dia a dia com uma ansiedade excessiva, porque assim, diz assim mais ou menos, eu falo para o fulano, às vezes um filho, né, um parente, eu falo, eu ensino, eu educo, mas não tem jeito. A pessoa não me ouve, tá aí, ó, bate a cabeça, tá quebrando a cara toda hora, tá com problema. E nós temos que ter a sabedoria, como espíritas e como conhecedores da imortalidade do espírito, e cada um tem a sua maneira de reagir diante das questões da vida. Se eu não compreender que cada um tem um limite de entendimento, e eu querer exigir que as pessoas pensem como eu penso, ou talvez até tenham o mesmo discernimento, a mesma velocidade de aprendizado que eventualmente eu tenho, e eu que eu estou dizendo assim, nós, né, gente? Eu estou falando de mim aqui, mas englobem-se, vamos nos englobar aqui. Eu nunca vou falar vocês sem me incluir. E nunca vou falar eu sem colocar vocês junto comigo. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Então, sem esse entendimento de respeitar o tempo de cada um, nós entramos na linha da neurose. Dessa incontinência de sabedoria. Porque você pode ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Conhecimento você tem, porque você estudou muito, você fez várias graduações, você é muito letrado, você estuda muito. Porém, a sensibilidade de saber passar o teu conhecimento mostra que a pessoa pode ter sabedoria ou não. E com pouca sabedoria, o excesso de intelectualidade vira neurose. Sem dúvida nenhuma, nenhum de nós quer passar por esse capítulo desagradável na existência. De entrar numa linha de alguém falar assim, ah lá, ó, tá com neurose. Não queira saber o que é isso. Neurose é assim, é simplesmente perder o juízo. Perder totalmente o discernimento. E aí as pessoas podem olhar e falar, você vê que coisa, né? Ali, ó. Tá neurótico e tem uns 10 diplomas pendurados na parede lá. Raros conseguem ter metade do entendimento que essa pessoa tem. Aí o indivíduo então se torna falido espiritualmente. Estudou, angariou fundos morais, aliás, corrigindo, angariou fundos intelectuais, mas não soube dosar, não soube ter a sensibilidade. E o Raimundo Areleão continua na trovinha, já finalizando. Vocês vão, talvez alguns de nós vamos nos identificar. Guarde a calma por escolta. Nas provações, não se irrite. Corpo de quem se revolta é um pouso da dermatite. Então ele já colocou outra classificação. Primeiro ele falou da neurose. Ninguém quer neurose. E tem a questão também da dermatite, que é aquele prurido, coceira, pele irritada, sabe, incompetência em conseguir gerenciar a própria harmonia orgânica, de modo que você vive se coçando. Aí ele está dizendo aqui a fórmula. Ó. Você quer adquirir dermatite? Joga a calma fora. Elimine. Aceite a ideia de que você não... Comigo é assim, eu sou pavio curto. E a gente ainda reforça isso em nós, né? Como se fosse uma virtude. Que eu sou, sabe, sangue italiano, sei lá, sangue argentino, de espanhol, sabe-se lá o quê. A gente justifica as nossas imperfeições. Como se, por exemplo, italiano, argentino, espanhol, não pudesse ser sereno, calmo. Está na tradição. Nós é assim. Nosso clã lá não tem negócio de calma, não. E aí o Raimundo Areleão já diz, ó, guarde a calma por escolta. Quer andar escoltado por aí? Ah, eu quero. De preferência o Dr. Bezerra na frente, o Emmanuel atrás, André Luiz do lado esquerdo, o Raimundo Areleão do lado direito, todo mundo me protegendo, me escoltando. Ah, não vai adiantar, não. A escolta é a gente que produz em nós. A prudência, somente nós podemos realizar em nós. Os benfeitores até tentam nos ajudar,
mas eles já vêm trazendo um alerta, dizendo o seguinte: o Dr. Bezerra diz assim, olha, vocês desculpem aí, às vezes a gente gostaria de ajudar vocês, mas nós barramos numa questão de magnetismo, que vocês não estão colaborando. A gente chega para ajudar a pessoa que está lá em frangalhos, mas nós descobrimos que ela produz os frangalhos da vida dela. Então nós ficamos de mãos atadas. Nós gostaríamos que todo mundo tivesse harmonia, tivesse saúde, tivesse bem-estar, pensasse bem dos outros. Mas eu chego lá para socorrer alguém, a pessoa está lá se autodestruindo a todo momento. Às vezes a gente até consegue ali dar uma ajudinha, a pessoa dá uma melhorada, mas daqui a pouco ela melhora um pouquinho, mas não dá 10 minutos, já está voadora no peito de alguém por aí. Já está de novo pondo as asinhas de fora. E aí então o Emmanuel responde no livro Consolador que as moléstias são necessárias, senão as pessoas se matam, literalmente. Ou elas matam os outros, ou elas matam a si mesmas, pouco a pouco, pelas questões morais ainda não domadas, não controladas com sabedoria. Então, olha isso. Se tiver alguém com dermatite aí, tem alguém com dermatite aí, não precisa levantar a mão, não. Já vi umas pessoas sorrindo já. A gente se entrega, né? A dermatite é uma caracterização de pessoas que não guardam a calma por escolta. Não se escoltam com a calma, com a serenidade. Como dizia o nosso amigo Alcântara, saudosa memória, finge que você é educado. Lembra que ele falava isso? Quem conheceu o Alcântara, ele lembra do que eu estou falando. Quer dizer, eu não sou ainda calmo, mas finge que você é. Começa a fingir. Porque tudo começa artificialmente, como diz o nosso professor Rodrigues. Você começa artificial, depois vai naturalizando, aquilo vai se incorporando na tua vida. Então, sem dúvida nenhuma, nenhum de nós vai adquirir a virtude, seja ela qual for, da noite para o dia, assim, pronto, agora eu sou uma pessoa calma. A partir de hoje, sou calmo. Não. Eu vou começar mentalizando que eu quero ser calmo. Porque senão, se eu ficar irritado, qual que é o primeiro procedimento? Você vê gente irritada, coça a cabeça, né? Ai, que vontade de arrancar os cabelos. Vocês viram que eu não sou muito calmo, eu arranquei tudo aqui. Você começa a se coçar, né? Você começa... Ai, que vontade de esmagar pegar o pescocinho e fazer uma atração aqui nas cervicais da pessoa. Então você começa a se coçar. Começa a dar dermatite. E a dermatite é uma doença do nosso maior órgão, né? Que é da pele. A derme, né? O maior órgão que nós temos no corpo. Então preserve a sua pele, não somente indo num bom dermatologista, né? Cuidando para que o sol, os raios ultravioleta não destruam a sua pele, né? Tomando um solzinho para dar uma metabolizada na vitamina D de vez em quando. Não cuide somente dessa parte, da alimentação. Você tem que cuidar da sua calma também. E ele continua ainda aqui, ó. Nas provações, não se irrite. Corpo de quem se revolta é um pouso de dermatite. Então você está revoltado, está irritado, está sem calma. Vai chegar uns probleminhas aí e você pode ir num bom dermatologista. Ele não vai conseguir resolver. Ele vai amenizar. O maior carinho que eu tenho para os dermatologistas, sei que fazem um trabalho sensacional. Mas assim, se o dermatologista trata o efeito, nós precisamos combater a causa. Porque senão, toma uma boa vitamina, passa um bom creme lá naquela minha dermatite, dá uma melhoradinha, mas eu estou sempre nervosinho, irritadinho. Daqui a pouco aquela pomadinha lá não vai mais ter efeito nenhum. No livro Companheiro, o benfeitor Emmanuel traz também, através do Chico, um capítulo exclusivo em relação à tensão emocional. Ele começa dizendo o seguinte: não raro, encontramos aqui e ali irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração,
tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão. Com outros estados negativos da alma, olhem essa palavra agora que eu vou falar, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. O Emmanuel é poético, né? Ele tem um linguajar assim que você, meu Deus, não pode ter vindo de lugares mais sensacionais para trazer um linguajar tão repleto de informação precisa e poética. É gostoso de ler. Apesar de algumas palavras a gente tem que às vezes buscar no Google para entender direitinho, mas ele quis dizer o seguinte: a tensão emocional é por conta das nossas incapacidades, como ele cita aqui, eu vou falar de alguns itens. A insegurança, por exemplo, o medo, a incerteza, faz com que a gente entre em estado de alerta. Eu ficando me sentindo inseguro, eu informo para as minhas células que eu sou inseguro, que eu estou momentaneamente ali, né? E essa insegurança, ela passa a emitir uma sintonia mental. Essa emissão é como se fosse um sinal de Wi-Fi, vamos dizer assim, onde todas as células do seu corpo captam, as conectam no teu roteador, e aí elas começam a materializar aquela impressão. Isso, no caso da insegurança, é só uma delas, né? Ele falou aqui, insegurança, conflito íntimo, quer dizer, eu não gosto de mim, eu me sinto culpado, eu sou excessivamente cobrador de mim, de modo que eu posso dizer sem medo de errar que eu sou o meu maior inimigo, porque eu cobro de mim uma perfeição que nem eu tenho, nem ninguém tem. Ou então eu deveria ser mais alto, eu deveria ser mais culto, eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ser mais magro, eu deveria ser mais cabeludo. Não, mais cabeludo não tem jeito, né? Aí não dependeu de mim, né? Forças da natureza. Mas enfim, a gente não pode se cobrar de uma maneira excessiva, fica sufocante. Eu atendo gente todo dia e eu percebo que os maiores inimigos dessas pessoas são elas mesmas, não sabendo administrar a autocobrança. Vivem se queixando, se sentindo culpadas. Eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Como se ela tivesse um parâmetro geral da vida e soubesse quais consequências teriam os seus atos. Ah, se eu soubesse que eu ia falar tal coisa aquele dia, ia deixar o outro magoado, eu não teria falado. Óbvio. Você falou para aprender que não é para falar mais aquilo. Perdoe-se. Não fale mais. Ah, eu não sabia que a minha mãe ia ficar chateada porque eu falei tal coisa. Ok, já falou? Dá para desfalar? Não dá. Dá para desfazer o que você já fez? Não dá. Então aproveita o aprendizado. Aproveita o ensejo da dificuldade que você causou em alguém ou em você mesmo e segue adiante. Então você vai ficar aqui, tensão emocional para uma autocobrança, um conflito íntimo. E ele continua, frustração. Frustração, como diz o benfeitor Emmanuel também, é a visita da verdade. Ah, estou tão frustrado que o fulano fez isso comigo. Pois é, você criou uma expectativa irreal em torno dele. E ele tem a culpa dele de fazer algo equivocado ou não tão bom, vamos dizer assim, mas a culpa também é nossa, de criar uma imagem que o indivíduo não tem. Ele não é obrigado a seguir um padrão do que eu imaginava que ele era. Nossa, eu imaginava que o fulano gostava de mim. Ah, como que eu posso? Olha, eu estou muito frustrado com a humanidade. Eu estou até com medo de ter amigo agora. Ou então você já deve conhecer casos assim. Ah, então eu fui casado, meu casamento não deu certo. Ah, agora não caso nunca mais. Poxa, que triste isso. Quer dizer que todos os eventuais, possíveis cônjuges futuros que você poderia ter, já estão todos colocados na mesma sintonia do outro, ou da outra. É nivelar todo mundo por baixo. Aí você fala assim, não, mas sabe o que é? Fiquei muito frustrado. Onde já se viu? Me dei a minha vida para a pessoa. Quer dizer, você fez algo errado. Você não tem que dar a tua vida para ninguém. Você tem que ter a tua vida. Vamos compartilhar, então, as nossas vidas. Agora, pôr tua vida na mão de alguém, isso é um perigo muito grande. Não faça isso. Não viemos aqui para colocar nossa vida na mão de ninguém.
Só Deus coloca vidas nas nossas mãos, dos nossos filhos. Mas passou dos 18 anos, cada um voa para um canto e acabou. Eles voltam a ser mais filhos de Deus do que de nós. Então não cultive frustração, porque é uma maneira equivocada nossa de lidar com a realidade dos outros. As pessoas não vieram aqui para nos satisfazer. Se um dia vocês virem eu para a rua fazendo uma coisa errada aí, não se frustrem, hein? Ah, e você anda, eu imaginava que era um anjo encarnado aqui. Não se iludam. Se você pensar isso de mim, o erro está em você. Né? Eu nunca falei que eu era anjo. Você imaginou isso de mim? E também pensar o mal, né? Ah, tinha certeza que aquela pessoa não valia nada. Depois dá uma frustração de você ver que a pessoa é legal, né? Então assim, nossa. Aí você vê alguém falando bem daquela pessoa que você fala mal para todo mundo. Dá uma frustração, né? Nossa, estão falando bem dela agora. Acho que está um negocinho meio ruim aqui dentro de mim agora. Estou frustrado, sabe? Eu queria que todo mundo falasse mal dela. Quer dizer, olha como é que a gente pode errar de todas as formas, né? Desânimo. Ah, estou desanimado. Talvez o desânimo venha junto carregado com um sentimento mais ou menos assim. Queria que tudo fosse do meu jeito, né? Mas não está sendo. Então, estou meio desanimado aqui da vida. As pessoas podiam vir aqui me agradar, né? Me chamar para uma festa. Podiam vir falar que eu sou legal, né? Desânimo tem muito a ver com o desejo de ser carregado nas costas. Temos que tomar cuidado com isso. Não desanime, você não pode desanimar. Você tem que seguir em frente. Nós não viemos aqui para perder tempo com desânimo. Excesso de desânimo é perda de tempo. É preciso mexer o bolo. A vida foi feita por movimento. Ficar em casa paradão lá, estou desanimado, estou triste aqui. Nada acontece, nada cai do céu, sabe? Tá caindo nada, cai chuva só do céu que eu conheço até hoje. Você quer chuva para a tua vida? Ah, não, choveu bastante já esses dias aí, né? Tá bom. Então agora vamos começar a fazer as coisas acontecerem pelo nosso intermédio, sem esperar nada cair do céu. Não aceite a ideia de se dizer assim, estou desanimado. Eu estou lendo um livro que se chama Você é o Placebo. O autor é o senhor Joe Dispenza. Dispenza ou Sapienza, uma coisa assim. É um autor americano. Quando ele afirma você é o placebo, ele prova por estudos científicos, dos mais variados, tem mais de 50 casos lá no livro. Porque o livro não dá para citar 1000, né? Mas tem 1000 exemplos. Onde eles dizem, comprovado cientificamente, aquilo que você coloca na sua cabeça se materializa. Se você disser assim, estou desanimado, você vai ficar mesmo desanimado. Se você disser o contrário, estou empolgado hoje, estou motivado, estou entusiasmado com o que vem por aí, estou esperançoso, isso vai acontecer na tua vida. Agora, aceitar ideias de autodestruição, ninguém vai impor isso para nós, por mais que o nosso meio às vezes favoreça isso. Eu estou desanimado porque as notícias que eu vejo são muito desanimadoras. Eu ligo a TV, eu fico desgostoso da vida, então não ligue mais. Ah, mas aí eu vou ficar um alienado então, sem saber do que está acontecendo no mundo? Selecione o que você quer saber, porque tem coisa ruim acontecendo, mas tem coisa boa também. Percebam que dá para a gente contornar o desânimo. Basta a gente ter as ferramentas e o desejo correto. Se eu não fizer isso por mim, ninguém fará isso no meu lugar. Que nem atividade física. O médico fala, ó, você tem que fazer exercício. Então não dá para eu pagar para o personal, não, ele vai no meu lugar, eu pago R$100 por hora para ele ficar correndo em volta da represa por mim. Fala, não tem jeito. Ou você vai, ou não tem negócio. E aí ele traz então, o Emmanuel, continuando aqui, no livro Companheiro, outros itens dizendo assim, se você consegue aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio.
Olha que alerta valioso para a nossa saúde. Você confia em Deus? Confio, mais ou menos. Então você não confia. Você confia numa obra que está em constante processo de autodesenvolvimento, incessante, e isso que eu estou dizendo não é uma ideia minha, nem um positivismo meu, nem um otimismo, está lá no livro dos Espíritos, uma das 10 leis morais, a lei de progresso. Não existe como parar o progresso. Porque se não existe como nós evoluirmos, ou seja, retrocedermos no processo evolutivo, então todo mundo está evoluindo. Por mais que você insista em continuar assistindo o canal de TV que só mostra assassinato, crime, roubalheira e por aí afora. Se não tem uma alma viva nesse mundo encarnado que está evoluindo, retrocedendo, então não tem como a conta fechar para aquele que diz que as coisas estão piorando. Por mais que a gente não enxergue isso em determinados momentos, em determinadas áreas. Mas pode ter certeza, onde Deus põe a mão, como diz os nossos irmãos protestantes, o diabo não passa nem perto. Fazendo uma analogia do diabo como se fosse, aquele ser maligno que nos persegue, que nada mais é do que as nossas más tendências. Não é um ser externo, é alguém que a gente dá guarida dentro de nós. Gente, o tempo passa muito rápido aqui, hein? O que vocês estão fazendo? O relógio está acelerado ali ou não? Meu Deus do céu. E aí, então, entrando na linha agora da cura, Porque a gente está aqui em busca de bater esse desgaste emocional. Então, ele começa dizendo para a gente confiar mais em Deus, aprender a estimar os outros, como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Quer dizer, gosto das pessoas como elas são. Nós não estamos aqui para conviver com quem é igual. Se eu for gostar só de quem é careca, palmeirense, que veste camiseta preta, eu não estou vendo nenhum aqui. Eu não vou gostar de ninguém de vocês aqui. Então nós temos que gostar da diversidade, respeitar as pessoas que são diferentes da gente, respeitar inclusive aqueles que pensam diferente da gente politicamente. Ou você quer entrar na guerra? Na guerra não tem vitorioso, só tem perdedor. Quer entrar em embate político? Então entre sabendo que você já perdeu. Não tem vitorioso. Não se irrite com quem tem preferências sexuais diferentes das tuas, quem é religiosamente diferente de você, tem práticas doutrinárias das quais você não entende, mas a pessoa gosta. Não estamos aqui para poder nivelar ninguém, nem transformar todo mundo em iguais. As pessoas boas não necessariamente têm que ser iguais a nós. Isso já vai dar uma distensionada na tua vida danada. Você começa eliminando preconceito, intolerância. Isso vai tirando os pesos de nós, sabe? Porque a gente vai ter que chegar a entrar um dia na porta estreita, E para poder entrar numa porta estreita, nós vamos ter que estar fininhos, Não muito parecidos comigo, assim, fisicamente. Nós vamos ter que desidratar um pouco. E a desidratação, o emagrecimento é dessas coisas ruins aí, que a gente carrega ainda. Essa intolerância. Esse desejo de controle, sabe? Se a gente não se desidratar disso, nós vamos ficar muito pesados, muito carregados. Nós vamos ser igual um guarda-roupa, andando com um monte de cabide pendurado assim, Você vai ter que passar pela porta larga. E na porta larga qualquer um passa. Você vai encontrar um monte de coisa ruim lá junto com você. Tudo quanto é tranqueira que tiver, passa tudo na porta larga. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te parece inconveniente ou desagradável. Você vai encontrar em todo mundo defeito, incongruências. Nós não estamos aqui para sermos fiscais de Deus, porque Deus não deu essa capacidade para nenhum de nós. Então a nossa função aqui é enxergar o lado bom das pessoas e reforçar isso, para que elas sejam cada dia melhores. Agora, se eu me detenho no lado ruim das pessoas, talvez as pessoas vão fazer o mesmo comigo, Aí eu estou enrolado, hein? Começar a ficar 3 minutos perto de mim, a pessoa já acha uns 40 defeitos já. E eu não vou ficar muito feliz com isso.
Porque se elas observarem os meus defeitos, elas vão me trazer mais tristeza e angústia do que um desejo de eu melhorar. Eu me sinto muito motivado a melhorar quando alguém me incentiva. Não precisa nem me elogiar, não, bajulação não. Mas assim, poxa, que legal, hein, que você fez isso, que você falou aquilo, que você age dessa maneira. Aí eu, quero continuar fazendo. E o que a gente faz é exatamente o contrário. A gente bombardeia as pessoas com as nossas opiniões, com uma pitadinha de maldade. Isso causa tensão emocional, causa angústia. Porque por mais que eu dê a desculpa, não, mas sabe o que é? Eu só falo a verdade. Eu não minto. Eu estou querendo ajudar a pessoa. Você pediu para ela permissão para ajudar ela desse jeito? Chega em alguém e fala assim, escuta, estou afim de te ajudar. Você quer? Fala, quero. Vou falar do monte de defeito que você tem. Você está afim? Duvido que alguém vai aceitar que você fale dos defeitos para ela. Fala, não, deixa para lá, não me fala não, porque eu acho que eu vou ficar um pouco surpreso com algumas coisas que você percebe de mim aí, e eu não percebi ainda, então eu acho que eu vou ficar um pouco mais, vou sair um pouco pior dessa nossa conversa aqui. Então, deixa para lá. Então, você quer falar alguma verdade para alguém, fazer algum apontamento de um defeito da pessoa? Peça permissão antes. Você permite que eu te diga de um defeito em você que eu estou observando aqui? Com certeza eu já não tenho mais, né? Eu aqui, quase que um príncipe encarnado aqui. Príncipe, né? Celestial. Então são recomendações, assim, para cuidar da tua saúde. Eu não vou falar da parte de alimentação, atividade física. Isso é uma parte fisiológica da medicina, da fisioterapia, dos educadores físicos, dos nutrólogos. Eu vou falar aqui da nutrição espiritual. Estamos numa casa espírita em busca de medicina do espírito, de fisioterapia da alma. Esses são os exercícios para garantir uma saúde e um distensionamento dos nossos nervos, aparentemente apenas nervosos, né? O nervo vai ficar na terra, vai virar pó um dia. Estamos em busca de cuidar dos nossos nervos espirituais. Cuidando do seu espírito, o seu corpo vai acompanhar. O espírito está bom, e já diziam os orientais na antiguidade, mente sã, corpo são. Você tem a mente sã? Está em paz? Respeita as pessoas? Confia no alto? Tem um mínimo de entendimento espírita? Não precisa ser um Divaldo Franco, um Haroldo, não. Conhecedor primoroso da doutrina, não. Conheça pouco. Se põe em prática só isso que nós estamos falando aqui hoje, tua vida vai dar um salto. Você vai diminuir a sua tensão, a tua pressão arterial estabiliza. Seus índices glicêmicos, sua produção enzimática do fígado, seu trato hepático, trato digestivo. Tudo isso começa a entrar numa linha de homeostase, como diz a medicina, que é o perfeito equilíbrio do funcionamento orgânico. Porque há um perfeito equilíbrio emocional, moral. Então andar por aí, desanimado, cobrando de si mesmo, você vê que eu falei um monte de coisa aqui, né? São várias questões, nós temos que começar a observar que não tem como ninguém fazer no nosso lugar. Repetindo o que eu falei há pouco. E para finalizar aqui, o texto é longo, obviamente que não dá tempo de ler tudo, nem comentar tudo. Fica o convite para vocês lerem aí no livro, Companheiro, o livro se chama. Ele fala assim, tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Você vai conversar com alguém, não deixa a pessoa sair desesperançosa de perto de você, nem triste, angustiada. Não divulgue coisas desagradáveis. Aparentemente o mal vem te dizer assim, não, mas você está só informando as realidades da vida. Você está mantendo as pessoas informadas. Você é um informante da verdade. No fundo mesmo eles estão assim, isso, desanima o povo aí. Quanto mais gente desesperançosa, mais gente triste, mais a nossa ação é efetiva. Mais a gente consegue levar um monte de gente aí para caminhos tortuosos. De depressão, de suicídio, de assassinar um ou outro. Nós já não estamos vivendo um caos, hein?
não tem esperança, não tem alegria, esse mundo está perdido? É facinho. As pessoas que estão por um fio para poder cometer qualquer tipo de crime, que de fato cometam. A nossa função como cristãos é não ficar esperando Jesus voltar, não. Jesus não precisa voltar, Jesus tem que se manifestar em nós. O indivíduo que incorporou Jesus em si, como fez Paulo, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando o Cristo começar a habitar em nós através das nossas ações, haverá um momento em que nós não mais adoeceremos. Nós não mais nos sentiremos angustiados. Não há o que temer. Não haverá mais um desajuste orgânico. Cada um de nós é dotado dessa capacidade, porque eu duvido que tenha alguém aqui ouvindo isso que eu estou falando, da mesma forma que eu também li isso, aprendi isso, ouvindo outras pessoas. Eu duvido que alguém não se sinta habilitado a realizar isso que nós falamos aqui hoje. Duvido que alguém está ouvindo e está falando assim, eu gostaria muito de chegar um dia a ter essa capacidade de executar isso que foi falado lá. Duvido que alguém se sinta incapaz disso. Todos nós sabemos, realmente, eu acho que eu posso ser um pouquinho mais calmo, né? Eu posso começar a dizer aquilo que eu quero ser. Feliz, saudável, competente, inteligente, modesto, discreto, humilde. Eu quero ser humilde, sim. Sei que eu não sou, mas eu quero ser. Sei que eu não sou bom, não sou calmo, não sou amável, mas eu quero ser. E a partir de hoje eu não falo mais daquilo que eu reprovo em mim. Eu só vou falar daquilo que eu quero ser, daquilo que eu almejo. Aí tua vida começa a falar, mas parece que eu estou dormindo melhor, parece que as pessoas estão gostando mais de mim, parece que eu tenho acordado com menos dor de cabeça, parece que o meu intestino está funcionando melhor também, estranho. Você começa a ver mudanças orgânicas em você. Sem contar da satisfação íntima de se saber capaz de realizar aquilo que está proposto para cada um de nós. Qual a proposta? Essa daqui, o Evangelho. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é um método de vida. E o Evangelho é um manual daquilo que nós estamos fadados a fazer. Não é apenas um texto bonito, olha, veio do alto, né? Foi Jesus que trouxe e tal. Não é isso aí não, não é figura filosófica não. O Evangelho é uma prática a ser vivenciada. O Evangelho não é para você falar assim, sou evangélico, sou protestante, sou católico, sou espírita. Não. É para dizer assim, sou feliz, sou competente. Diga para si mesmo, sou capaz de experimentar o Cristo. Divulgando e fazendo, e realizando e pensando aquilo que o Cristo fez. E ainda nos trouxe uma advertência, dizendo para nós que nós somos algo até acima do que ele mesmo se intitula. Ele disse assim, vós sois deuses. Aí você pensa, está brincando comigo, né? Eu sou Deus? Eu sou um dos deuses? Eu falei, Ainda ele disse mais, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Será que Jesus está bajulando a gente? Ou será que ele é mentiroso? Vocês acreditam em alguma dessas duas alternativas? Nenhuma das duas. É a alternativa C, Jesus não mente. Não mentiu nenhuma vez. A proposta, meus irmãos, é que nós tomemos posse dessa nossa divindade. Que nós sejamos capazes de descobrir que sim, devemos ir ao médico, devemos nos consultar com a equipe profissional multidisciplinar, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras. Devemos sim cultivar hábitos saudáveis para cuidar do nosso corpo físico, mas primordialmente nós temos que fazer a nossa parte moralmente, senão ninguém será capaz de nos salvar.
Eu vou pedir para o Dr. Bezerra, me ajuda aí, me salva. Aí o Bezerra falou, eu até queria, viu? Mas não vai dar não. Porque se eu te ajudo, é uma ajuda exterior, é artificial, você não mereceu aquilo. Dr. Bezerra, vem aí, faz alguma coisa em mim, dá um gás aí para eu ficar mais calmo, porque eu não quero entrar na linha da dermatite lá. Vamos imaginar então, fazer uma suposição aqui, o Dr. Bezerra vem, joga um pozinho em você, lá pronto, você ficou calmo. Da noite para o dia. Você quer ser um robô artificializado? Pré-programado para ter sentimentos que você não conquistou? Você tem esse desejo? Sinceramente, eu não tenho. Eu quero conquistar as minhas virtudes. E sem dúvida nenhuma, o nosso espírito grita por isso. Eu quero ter os meus méritos por meu mérito, pela minha conquista, pela minha aquisição. Então, saiba que a partir desse minuto você é capaz. Você está habilitado. Nós estamos habilitados. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muita fé, muita alegria, muita paz. E muito obrigado.